Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos iniciar o volume 3, com o capítulo 16, certo? Canadá, página 72, certo? Vamos começar? Vamos começar pelos aspectos gerais, do Canadá. Bom, com a maior área, das Américas e a segunda maior do planeta, o Canadá é um dos países, anglo-saxão, assim como os Estados Unidos, que faz contato com os oceanos Atlântico e o Pacífico nas porções oriental e ocidental, respectivamente, e ao norte com o Oceano Glacial, Ártico. Uma parte do norte, do país fica congelada, durante todo o ano, devido à sua latitude, certo? Localizando-se entre as zonas temperadas e polar. Bom, o Canadá, em virtude de sua estrutura, geológica, assim como os Estados Unidos, o território do Canadá localiza-se sobre a placa tectônica, norte-americana e faz contato com a placa do Pacífico, e com a placa Juan, de Fuca ao oeste, certo? Então é um país muito rico, em minerais metálicos, já que apresenta uma grande área, de escudos cristalinos, certo? Bom, o Canadá, é uma das regiões ricas, como já falei, em minerais, certo? E o país, chamado de escudo canadense, onde se situa, por exemplo, o Planalto, do Labrador, que ocupa mais da metade do território, com grandes jazidas de ouro, minério de ferro e o urânio, certo? Além de escudos cristalinos, há também algumas regiões de bacias sedimentares. A planície, no interior, abrange a região central, rica em hidrocarbonetos, e sal, e na porção oeste do país encontram-se as montanhas, rochosas, que possuem diversos recursos minerais de origem cristalinas, e sedimentar, como chumbo, o zico e o gás natural, certo? O Canadá ainda é um dos maiores produtores do mundo, de níquel e minério de ferro, certo? Por estar localizado, entre as zonas climáticas e temperada e polar, possui climas tipicamente frios, do temperado ao polar, que variam em função de diferentes fatores climáticos, tais como latitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Vegetação. Bom, a vegetação canadense ela apresenta uma pequena biodiversidade, em comparação à zona intertropical, que é dividida entre floresta temperada, floresta boreal e tundra, certo? A floresta temperada, é uma vegetação que apresenta pequena biodiversidade, em comparação à zona intertropical. Ao sul, predomina a vegetação da floresta temperada, cujas folhas, mudam de cor de acordo com a época do ano, certo? Já a floresta boreal, que fica no centro do país, ocupando grande parte do território, também chamada de taiga, ou floresta de coníferas, na qual se destaca a árvore símbolo do Canadá, que é o pinheiro do Canadá, certo? E ao norte, sobretudo na região subpolar do país, predomina a vegetação de tundra, que é composta especialmente de musgo e lynx, certo? A paisagem natural da região também é caracterizada por passar a maior parte do ano coberta pela neve e pela presença do solo de permafrost, O permafrost é um dos tipos de solo, que mais se destacam no Canadá devido ao clima rigorosamente frio. É um solo permanentemente congelado, dessa região e se caracteriza por possuir diversas
camadas, né, e apresentar grande concentração de matéria orgânica ou por ser muito rochoso, certo? A prática da cabotagem, né, devido à extensa hidrografia do país, né, e a grande quantidade de florestas, destacando-se as florestas boreais, é muito comum a prática de silvicultura, né, ou seja, o plantio e o corte, né, de árvores para o desenvolvimento das indústrias madeireiras e moveleiras de celulose e para a construção civil, né? A cabotagem tornou-se uma forma eficaz, né, de transportar a madeira até as zonas de corte. Essa técnica consiste na utilização, né, da corrente dos rios e, consequentemente, do próprio curso deles, né, para transportar a madeira. Corrente fria do Labrador. O Canadá, ele é influenciado por uma corrente marítima quente e uma fria, certo? A corrente quente do Pacífico Norte influencia na porção ocidental, enquanto a corrente fria do Labrador age na porção oriental. Das duas, a corrente fria do Labrador, né, é historicamente a que mais gera problemas para o país no inverno. E a economia canadense, né, com PIB, né, de aproximadamente 1,81, né, trilhão de dólares em 2019, o Canadá é um dos 15 países mais ricos do planeta, certo? O setor terciário é aquele em que o país mais se destaca, né, influenciando mais de 60% do seu PIB, certo? Inicialmente, né, essas matérias-primas, como foi falado anteriormente, né, eram prioritariamente direcionadas à exportação e tinha como principal importador o Reino Unido. Contudo, né, a partir do início do século XX, o Canadá passou a desenvolver seus espaços industriais, destacando-se a região do Vale do São Lourenço, no Sudeste. Além disso, né, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, o Canadá possui um setor agropecuário bem desenvolvido, né, apesar de ser o setor com menor participação do PIB do país. Sua produção é dotada, né, de uma tecnologia e é altamente mecanizada, né, onde o trigo é o principal produto primário, né, da pauta de exportação canadense. Dependência da economia, né, em relação aos Estados Unidos. Bom, mesmo, né, com seu alto grau de industrialização, o Canadá é dependente da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, a indústria automobilística canadense é muito dependente, né, das empresas estadunidenses, que atuam na fabricação de carros, né, no território do Canadá, uma vez que esse país não tem nenhuma empresa, né, própria que produza carros e caminhões. E o Canadá e o NAFTA. O NAFTA surgiu em janeiro, né, um bloco que surgiu em 1994, sendo a evolução do acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o Canadá, certo? O bloco, né, que tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias, né, entre os países membros, que é o México, os Estados Unidos e o Canadá. Mas existe um medo, né, mútuo de que a economia dos países possa ser fragilizada. Estrutura demográfica canadense. Bom, com a população absoluta de cerca de 37,8 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 1,1% ao ano, né, em 2019, o Canadá é um país com perfil de estabilidade demográfica, já que sua população jovem, né, é praticamente equivalente à população idosa, né, onde os jovens de 0 a 14 anos correspondem a cerca de 16% da população, enquanto que os idosos, né, a partir de 65 anos, correspondem a aproximadamente 17% da população. Já a expectativa de vida da população masculina, né, é de 79,9 anos, enquanto, né, a população feminina é de 84,1 ao ano, certo? Que
caracteriza também uma elevada longevidade da população canadense. Distribuição populacional e a densidade demográfica. Observando o mapa, certo, é possível perceber que a população canadense ela é mal distribuída, né, concentrando-se na porção sudeste. O sul do país, né, até a porção sudoeste, também se destaca pela densidade demográfica mais elevada. Tais características, né, são reflexo, né, das condições físicas, né, do país. O frio extremo, né, ao norte e a dificuldade de desenvolver atividades agropecuárias nas regiões de tundra, né, tal como naquelas que permanentemente congeladas, né, que dificultam o expansionismo demográfico. E a dupla colonização. Bom, o Canadá ele é um país bilíngue, né, já que possui tanto a colonização dos ingleses, né, que representa a população majoritária, quanto a dos franceses, né? A parte francesa do Canadá fica quase totalmente na província de Quebec, onde se destacam as cidades de Montreal e Quebec, certo? Quanto à população bilíngue, as províncias que mais se destacam são Quebec e Nova Brunswick. Né? Nessas províncias, o percentual populacional, né, que fala tanto o inglês quanto o francês chega a 43% e 33%, respectivamente. Ainda assim, há resistência, né, quanto à inclusão dos franceses canadenses no restante do país. Já no século XX, né, diversos movimentos sociais nacionalistas, né, surgiram em Quebec. Né? A consolidação desses movimentos veio na década de 1960, quando o presidente francês Charles, né, pronunciou sobre a libertação e independência de Quebec, a frase que ficou conhecida como Viva Quebec Livre, né, que acabou gerando um movimento social predominantemente pacífico, cuja principal reivindicação era o separatismo da província em relação ao Canadá. E as outras manifestações sociais? Bom, além da questão, né, de Quebec, o Canadá também conta, né, com povos chamados de autóctones, né, que correspondem aos povos indígenas, né, os esquimós e descendentes de brancos e índios. Esses povos que correspondem a uma porcentagem, né, pequena da população canadense ocupam basicamente o norte do país e se estende do Alasca até a Groenlândia. Já com a descoberta de diversos recursos minerais, né, tanto em escudos cristalinos quanto em bacias, né, sedimentares na região ártica do país, a partir do século XX, o Canadá passou, né, a explorar intensivamente a região sem o reconhecimento dos povos nativos, que, no entanto, encontraram espaço para reedificar, né, seus direitos e exigir a autogestão de seus territórios, certo? E Toronto, que é uma das melhores cidades, né, do mundo para viver. Né? De acordo com a revista norte-americana, Toronto é a 7ª melhor cidade do mundo para viver, né? Ficando atrás de outras 2 cidades canadenses, como, por exemplo, Vancouver, né? Na 5ª e 6ª colocação, respectivamente. O índice criado pela revista avaliou que questões como segurança, qualidade, custo de vida e entre outros, nota-se que o custo de vida em Toronto é relativamente alto. Contudo, outras cidades também aparecem, né, no topo das cidades melhores do mundo, né, que para viver possuem um custo de vida ainda mais elevado. Ok, gente. Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida responda às atividades. Beijos e até a próxima aula.